Olá, estamos de volta aqui para continuar com as nossas aulas sobre equações diferenciais. Na aula passada, nós havíamos falado de equações diferenciais separáveis, né? Um método de resolução, claro, né? Na aula anterior, a gente disse o que era uma equação diferencial, verificou o que era uma solução de uma equação diferencial, né? E partindo daí, né, sabendo o que era uma solução, como é que funcionava direitinho, né, o que era um problema de valor inicial, né, que é sempre que você resolve uma equação diferencial, você tem uma solução geral, tá certo? Que dá uma infinidade de soluções para a mesma equação. Entretanto, se você quer uma solução específica, você dá um valor inicial ou um valor de contorno, e daí você tem uma solução específica, né? Uma configuração específica para o seu problema. Perfeito? Né? Aí daí, como primeiro método de resolução, a gente viu como é que resolvia essas equações diferenciais que podiam ser separáveis, né? Quando você podia colocar no primeiro membro uma variável e no segundo membro outra e proceder à solução, tá certo? E isso é o principal, e isso é o que nós temos, e isso é o que nós sabemos fazer. Entretanto, hoje nós vamos falar de um outro tipo de equação diferencial, que são as ordinárias, tá certo? Vamos ver como é que a gente acha a solução desse tipo de equação. Vamos mostrar como é a configuração dela, porque ela ainda é de primeira ordem, né? Vamos ver como é que ela fica para ser linear, né? Nós já vimos o que é uma equação linear, já vimos o que é uma equação linear de primeira ordem, né? A gente só vai repetir aqui, vai estruturá-la para tentar achar um meio de levá-la a o que nós sabemos. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos resolver equações diferenciais que são separáveis. Então, é isso que a gente vai fazer com as equações diferenciais lineares. Tentar torná-la separável e daí proceder à solução. Perfeito? E, fazendo isso, a gente criou mais um método de resolução. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Então, tá aí. Ó. Esse é o nosso formato, né? Ó. Uma equação diferencial de primeira ordem da forma A1x dy dx mais A0xy igual a g de xy é chamada, né, de equação linear de primeira ordem. Perfeito? Na variável y como variável dependente e a variável x como variável independente. Ou seja, o nosso objetivo, né, dada esta equação diferencial, é encontrar a sua solução y, encontrar a função y que satisfaz a equação. Perfeito? Bom, agora olha só que interessante. Do jeito que ela está aí, né, ó, se a gente tiver o seguinte caso, veja bem, se a gente tiver o seguinte caso, né, digamos que eu tenha aqui A1x é não nulo. Se o A1x é não nulo, tá certo? O que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por A1x, porque como eu vou dividir, né, só existe divisão para coisas que não são iguais a zero. Então, vai ficar assim, ó, A1x sobre A1x vezes dy dx mais A0 em x, né? São tudo funções, hein? Dividido por A1x, ou seja, eu peguei e dividi os dois membros por A1x. Perfeito? Tá ok? Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Olha aqui a ideia. Para ela ficar mais simples, né, eu já cancelo esse com esse, perfeito? Que dá 1. Então, eu vou obter dy dx, tá certo? Mas, em vez de escrever esse quociente, eu vou dar um outro nome para ele. Eu vou dizer que esse quociente é a função p de x, que vai ser A0x sobre A1x. Então, ó, isso aqui virou px, aí vezes y, igual, esse gx a 1x, eu vou dar um outro nome, eu vou chamar de f. Então, vai ser gx sobre a1x. Tá certo? Esse é o nosso f de x. Ó. Aí, ó, apesar dela estar um pouco carregada ali naquele outro formato, ela já ficou nesse formato mais simples. Aí, nesse formato mais simples, eu vou tentar trazer para aquele jeito que eu sei resolver, que são as separáveis, né? Então, vou tentar torná-la separável para que eu consiga resolvê-la, criando, assim, um novo método de resolução, que é o método das equações diferenciais de primeira ordem,
lineares. Perfeito? Ok? Então, agora aqui eu vou limpar, né? E foi isso que ocorreu, né? Então, ela pode ser escrita dessa forma, segundo aquelas condições que eu já havia informado. Ok? Então, vamos lá. Então, agora ela tem esse formato, né? Esse é o nosso formato da equação. É essa que nós precisamos resolver. A ideia aqui, ó, é inserir um fator integrante. Como assim? Eu vou pensar assim. Suponha o seguinte, que nós tenhamos uma função μ, também na variável x, vezes essa solução, que é a função y. O que é que eu vou fazer agora? Vou derivar esse produto em função da variável independente, que nesse caso é x, mas podia ser t, né? Aí é indiferente, você tem que adaptar, né, a sua ideia. Aí, quando você derivar, eu vou fazer o seguinte, eu vou omitir esse x aqui só para escrever mais rápido. Então, vai ficar assim, ó, dmi dx, deriva o dmi, né? Tá aqui a derivada, e repete o y. Mais, repete o mi, e deriva o y. Como tudo é função de x, como você viu ali, né? Então, ficou desse jeito. Tá certo? Bom, agora, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Para ela ficar separável, se ela fosse assim, né? Ela já seria separável, né? Olha só. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isto aqui ser igual a esse primeiro membro aqui, ó, né? Então, eu quero que isso fique idêntico da seguinte maneira. Eu quero que fique idêntico ao seguinte, né? É como se eu pegasse a função mi, como se eu pegasse, não, eu vou fazer isso mesmo. Vou pegar essa função mi e multiplicar aqui, né? Quando eu multiplicar, então ela ficaria com esse formato aqui, né? Olha só, peraí. Se eu multiplicar todo mundo por mi, ela ficaria com esse formato aqui, ó. Mi dy dx mais mi p de x. Vou repetir, né? Não esqueça que o mi também é mi de x, é a mesma coisa. Estou só repetindo aqui, ó. Então, para não alterar a igualdade, eu tenho que multiplicar dos dois lados, tá certo? Aí fica mi f de x, tá certo? Tá? Agora, olha só. Vou fazer o seguinte, né? Meu objetivo é saber quem é essa função mi para que eu possa proceder à solução, né? Para que ela realmente fique separável, tá? Então, vamos lá. Olhe só este primeiro membro aqui, ó. Olhe só este primeiro membro aqui. Olha só o primeiro membro. Veja que ele é bastante parecido com isso aqui, né? Tá certo? Vou reescrever isso aqui, ó. Como é uma soma, eu vou começar com esse aqui, ó. Vou começar com esse. Mi. Como assim, como é uma soma, eu posso começar com esse? Por se tratar de uma soma, a ordem das parcelas, como todo mundo aqui é real, não altera o resultado da soma, né? Mas, aqui, ó, como é um produto, ó, eu vou colocar o y na frente. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, como você sabe, né? Ó, dmi dx. Aí veja que está muito similar, não está? Qual seria a diferença? Tá certo? Qual seria a diferença? Bom, esse aqui, ó, já é exatamente igual a esse, né? Ó, perfeito? Tá ok? O que eu preciso para que essa expressão fique igual a essa? Não é? O que eu preciso? Bom, o y já é o y, tá aqui, ó. Para existir a igualdade, né, eu teria que ter que o dmi dx fosse igual a o mi px, né? Para que houvesse a igualdade, eu teria que ter essa equação diferencial. Tá certo? Tá? Mas essa equação diferencial aqui, ó, ela tem como solução o mi, que é justamente o que eu quero achar, né? Porque está aqui a derivada do mi e o mi. Então, se você observar, ela é separável. Bom, separáveis é você resolver. O que eu faço? Coloco todo mundo do mi para o primeiro membro e todo mundo do x para o segundo membro. Então, ficou assim, ó. 1 sobre mi. Por quê? Porque mi está multiplicando para estar dividindo, vezes dmi. Igual a o p de x dx. Tá certo? Meu objetivo é achar o mi. Então, vou integrar dos dois lados. Quando eu integrar aqui, né, exatamente como as separáveis, aqui fica ln
do módulo de μ igual a integral de P de x dx. Por que eu não resolvi aqui? Porque eu não sei quem é o P de x. Né? Mas eu sei que eu resolvo fazendo isso. Tá certo? É claro que quando eu integrei, apareceu uma constante, né? Que eu vou chamar de C1. Perfeito? Vou aplicar E dos dois lados. Quando eu aplicar E, vai ficar assim, né? E ln do módulo de μ igual a E elevado à integral de P de x dx mais C1, que pode ser escrito E elevado a C1 vezes E elevado à integral de P de x dx. De novo, usei a comutatividade, tanto na adição aqui em cima, quanto no produto aqui embaixo, né? Porque na ordem que está aqui, teria que ser E elevado a essa integral vezes esse. Mas como é um produto, tanto faz. O que eu vou fazer? Vou mudar isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de C, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Esse cancela com esse, aí vai ficar módulo de μ igual a C vezes E elevado à integral px dx. Observe o seguinte, que E elevado a C1 nunca vai ser positivo, independente de quem seja o C1, porque é uma exponencial e o resultado dela é sempre positivo. Tá certo? Então, C é maior que zero. Tá certo? E essa exponencial continua porque eu não sei quem é. Bom, então eu posso cancelar o módulo. Como todo mundo aí vai ser positivo, não preciso do módulo mais, né? Então, o U já é positivo normalmente. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Como C é maior que 1, eu vou pegar uma solução específica, né? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui não é a solução da minha equação. É o que eu vou usar para encontrar a solução. Então, um C igual a 1 é uma solução dessa daqui, ó, que está aqui marcada, né? Então, não há problema. Quando eu disser que o C é 1, vai ficar E elevado à integral px dx. O que significa isso? Para que eu enxergue esse aqui como um produto, né? Que para eu ver isso eu multipliquei pelo μ, né? Aqui está aqui, ó, deriva a primeira, repete a segunda, repete a primeira, né? E deriva a segunda, que isso aqui foi a derivada. É necessário que o μ seja essa função exponencial aqui, né? Então, ó, a função μ que eu tenho que multiplicar aqui todo mundo para que eu consiga transformar isso numa separável é essa função μ aí, ó, é elevado à integral de P de x, onde P de x, ó, é a função que apareceu normalmente na equação diferencial, né? Então não tem nada novo, né? Então, por quê? Porque o P de x é esse aqui. O μ era uma função que eu desconhecia, agora eu sei quem é a exponencial da integral de P de x dx. Perfeito? Então, se eu pegar a exponencial integral de P de x dx e multiplicar aqui, ó, eu transformo isso aqui numa equação separável e as separáveis eu se resolver, então eu consigo chegar na solução. E esse tipo de processo que você faz para chegar à solução, né, ó, achar a função e multiplicar, ó, essa função que você multiplica chama-se de fator integrante da equação diferencial, né? Na verdade, esse aqui é o fator integrante da equação diferencial linear de primeira ordem. Perfeito? Então, este é o nosso fator integrante. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar toda a equação por ele. Perfeito? Deixa eu apagar aqui alguma coisa, não vou apagar tudo. Para que a gente possa proceder o que a gente quer, né? Então, tá aqui, né? Ó. Então, vou apagar aqui, tá certo? Então, ó, a nossa parte mais importante é o que a gente achou aqui no final, que a gente não vai apagar, né? Que é o fator integrante. E a gente vai multiplicar ele ali para resolver aquela equação, né? Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Vamos só criar o espaço, né? Tá? Vamos só criar o espaço aqui, né? Então, essa aqui é a equação original que nós queremos resolver. E nós vamos já resolvê-la, né? Vamos tentar tirar todo esse excesso que nós temos aqui para conseguir resolvê-la, tá certo?
Então, vamos lá. Agora, olha só. Então, temos o fator integrante, que é o que nós vamos usar para resolver a nossa equação diferencial. Então, a gente vai pegar essa exponencial e multiplicar tudo aqui, que é o equivalente a substituir aqui, né? Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. É elevado à integral de p de x dx. Aí, vezes, ó, é o mi aqui, né? Ó. É o mi. dy dx. Tá aqui, ó. dy dx. Estou lhe mostrando aqui no resultado da multiplicação e na multiplicação, né? Ó, aí mais. Ó, aí esse aqui, quando multiplicou por mi, ficou mi p de x e y. Então, vai ficar elevado à integral de p de x dx. Aí vezes o p de x. E ainda tem vezes o y aqui, né? Ó, vezes o y. Igual. Aí, de novo. Elevado à integral de p de x dx. Tá certo? Vezes agora a função f de x. Tá? Bom, como eu já usei o fator integrante, agora eu vou apagar aqui, né? Vou apagar agora esse novo excesso que está aí. Tá certo? Então, já não preciso mais disso. Já sei como é o fator integrante. Tá certo? Então, você sempre vai proceder dessa forma, né? Se você quiser resolver. Mas, na verdade, eu vou mais além. A gente não vai proceder dessa forma. A gente já vai na solução direta, tá certo? Mas é claro que você pode proceder dessa forma, tá? Então, ó, eu já vou colocar aqui, ó, de tal forma que a gente crie uma fórmula, né, para chegar na solução, tá ok? O que é que eu sei? Que isso aqui, ó, é a derivada do produto de duas funções, lembra? Que isso aí é a derivada em função de x de mi vezes o y, né? Quem é o mi? O mi então, é a derivada, né? Ó, esse primeiro membro aqui, ó, não esse aqui, né? Ó, esse do jeito que ficou quando eu multipliquei. É a derivada em função de x exatamente de era mi vezes y, né? O mi é e elevado à integral de p de x dx vezes o y, não? Então, ó, esse primeiro membro aqui, né? Esse primeiro membro aqui, né? Ó, vou até colocar assim, é exatamente isso aqui, ó. É a derivada em função de x de e elevado à integral de p de x dx vezes y. Então, o primeiro membro é isso. Não, você pode verificar. Como é que faz? Né? É um produto. Então, eu vou começar derivando por esse. Deriva esse, está aqui, né? Ó, aqui. E repete a função, que está aqui, né? Ó. Aí mais. Aí repete o y, está aqui. E deriva isso aqui. Qual a derivada disso? A derivada exponencial é ela própria, vezes a derivada do expoente. Quando você deriva a integral, você volta para a função original, né? Tá certo? É o teorema, o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Tá lembrado? Né? Tá certo? Então, quando você integra, deriva a integral, você volta para a função original. Mesma coisa quando você integra a derivada, você volta para a primitiva. Então, é a mesma coisa. Tá certo? Então, o primeiro membro é esse. E o segundo membro é esse aqui, ó. Então, é E elevado à integral de P de x dx vezes f de x. Tá certo? O segundo membro é esse. Tá ok? Tá? Então, é isso aí que a gente está fazendo. Ó. Era um produto, a gente voltou para o que originou. Desculpem. Ao que originou o produto, né? Tá aqui. Né? Que era o que a gente fez para descobrir o fator integrante. O fator integrante é só para isso. Tá ok? Tá? Então, ó, veja que isso aqui é uma função só na variável x, né? Então, eu posso pensar da seguinte forma, olha só. Não, ia fazendo o que não devia, né? Apagar tudo desnecessariamente, né? Então, olha só. Então, já temos ali, né? Temos no primeiro membro uma derivada e no segundo membro uma função qualquer, tá certo? Como ela é separável, você percebe que ela ficou separável? Não. O segundo membro é uma função na variável x. No primeiro membro é a derivada de alguém, que é a derivada daquele troço que está dentro
do cochete. Então, esse dx está dividindo, ele passa multiplicando. Fica a derivada do que está aqui no cochete, integral de p de x dx, y, igual a exponencial integral de fx dx, f não, p, né? Perdoe, p vezes f de x dx. Aí o que é que você faz agora? Como aqui é uma função que você pode derivar e isso aqui é só na variável x, você integra dos dois lados. Quando você integra aqui, ó, isso aqui fica igual a exponencial da integral de p de x dx vezes y. Mas por quê? Porque isso aqui é a derivada desse negócio. Você deriva, vai dar lá uma função. Aí você pega essa função, integra, volta para essa daqui. Então, quando eu integro a derivada, vai dar justamente a função que ainda não foi derivada, né? Está aqui, ó. Igual, tá certo? Agora aqui não, ó. Como eu integrei desse lado, para não alterar, eu integro do outro. É integral. Eu vou colocar esse f de x na frente. Tá certo? Integral de f de x é elevado à integral de p de x dx, dx. Bom, como eu integrei, apareceu uma constante, né? Tá ok? Como eu integrei, apareceu uma constante, claro, né? Depois que você integra, sempre aparece a constante, né? Então, vamos prosseguir. Então, estou aqui. Meu objetivo é achar a função y, não esqueça, né? Então, vou apagar aqui, né? Que já não preciso mais disso. Não preciso mais disso, né? Já resolvi, integrei dos dois lados, né? É como se eu estivesse integrando dos dois lados, né? Aí obtive essa solução. Tá certo? Agora, o meu objetivo é achar o y. Então, esse aqui está multiplicando, né? Eu divido por ele nos dois membros, né? Agora, quando eu dividir nos dois membros, dá 1, é como se ele desaparecesse. Então, fica só o y igual a essa expressão toda, né? Vou colocar o c na frente. C mais integral de f de x vezes e elevado à integral de p de x dx, né? Esse dx pequenininho é dessa integral aqui do expoente, e esse outro dx é dessa integral geral aqui, tá certo? Sobre a exponencial da integral de p de x dx. Só para não ficar nesse formato, eu vou fazer o seguinte, né? Primeiro eu vou apagar aqui esse novo excesso que nós temos aqui, né? Vou apagar esse novo excesso que nós temos, né? E vou pegar esse denominador que tá aí isolado e solitário e levar para o numerador, né? Pela regra, quando você tem uma potência, ela vai para o numerador, troca o sinal do expoente da potência, né? Então, fica menos a integral px dx, vezes o numerador, né? Aí, vezes a constante mais a integral de f de x vezes e elevado à integral px dx dx. E essa é a solução daquela equação diferencial linear de primeira ordem, perfeito? Então, ó, quando for apresentada a solução, se você não conseguir ver que ela é separável, né? Aí você usaria o fato dela ser separável para resolver. Então, se você reorganizar e ela ficar com este formato, que é o formato de linear de primeira ordem, você usa isto aqui direto, né? Que eu vou lhe dizer como é que você vai usar, e já acha a solução direto, sem nenhum problema. Perfeito? Tá ok? Ah, professor, eu vou ter que descobrir quem é o fator integrante para. Não, a gente já descobriu tudo aqui e estamos apresentando a solução. A solução vai ser sempre dessa forma. Aí você identifica o P de x e o F de x, substitui aqui, né? Ó, resolve as integrais e você tem que y é igual à solução que você integrar quando você resolver essas integrais que aparecem aqui na solução. Perfeito? Então, é isso que a gente vai fazer na prática, né? Aqui no slide, ele dá um outro método. Qual é o outro método? É você multiplicar pela
pelo fator integrante e partir daí. Né? Você pode fazer assim, está aqui, eu vou explicar já já como é que faz isso direitinho, tá certo? Mas eu acho que você fazer, como eu estou dizendo aqui, ó, já com a apresentação da solução, né, que é esta aqui, ó, já eu acho que poupa muito trabalho. Eu acho que vai mais rápido, né? Vai de maneira bem mais rápida, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Perfeito? Então vamos lá. Então, aqui no slide agora tem o que nós acabamos de fazer, né? Tá certo? Aí ele compara a função que é o produto, a regra do produto, da derivada, né? Aí ele compara isso aqui, né? Com o primeiro membro ali da outra, mas após multiplicar por mi, né? Dos dois lados, claro, né? Como nós fizemos. Aí quando você compara, né? Tá aqui, ó. Após multiplicado por mi, ele só não colocou o p de x aqui, né? Se você observar, é exatamente o que nós fizemos. Né? Aí essa parte aqui já é igual a essa, então o y é esse mesmo y que está aqui, né? Então o que é que falta? Que o dmi dx é o mi p, como a gente fez, né? Então, você vai encontrar exatamente o que a gente fez, olha aqui, certo? Aí vai resolver essa equação diferencial, como nós fizemos, exatamente aqui, né? Aqui ele voltou com o x aqui no p de x, tá certo? E encontrou que o mi é C2 é integral de px dx. Nós chamamos de C, né? Que ele está chamando de C2. Aí ele faz o C2 igual a 1 e encontra o fator integrante que nós também havíamos encontrado e achamos aquela solução geral, certo? Aí, dessa forma, você tem, né? Aqui tem só as continhas, né? Exatamente como nós fizemos aqui, né? Tá certo? Olha o segundo membro, exatamente igual. Tá ok? Aí o primeiro membro é o produto, né? Que a gente viu lá, tá certo? Integra dos dois lados agora, né? Tá certo? Quando integrar desse lado, como é a derivada, isso aqui some, e a integral desse lado fica isso daqui, né? Aqui só está faltando o dx, né? Tá certo? Que é esse dx que veio para cá. Tá certo? Que você multiplicou todos os lados. Aí esse aqui está multiplicando para estar dividindo. Para estar dividindo é trocar o sinal do expoente, como nós bem vimos que deveria ser, né? Só que aqui, ó, ele multiplicou tudo, né? Inclusive aqui, ó, multiplicou pelo C, né? Multiplicou aqui por esse e pelo C. Eu prefiro deixar do jeito que eu escrevi lá. Tá certo? A gente vai deixar daquele jeito que você vai ver que vai ficar bem melhor para resolver. Tá ok? E agora, ó, ele coloca aqui um passo a passo para você resolver a equação diferencial. Olha só o passo a passo. Expressar a equação na forma padrão. Está aqui. Tá certo? Identificar quem é o p de x, como eu lhe disse, para escrever o fator integrante. Está aqui. Né? Multiplique os dois lados pelo fator integrante, como eu lhe disse. Né? Tá certo? Você pode fazer desse jeito. Né? Seguindo esses passos. Ou fazer, como eu lhe disse, indo direto para a solução final, que é assim que a gente vai fazer. Né? Tá certo? Tá? Você pode fazer seguindo esses passos, é a mesma coisa. Ou já chegar direto na solução, como nós vamos fazer. Ok? Por exemplo, olha essa daí. Identifique as duas funções. Uma função aqui, ó, é a seguinte. A função px é o coeficiente do y, lembra? Que é assim, né? Ó, é dy dx mais p de x, y, igual a f de x. Seguindo esse esquema, né? O que tem? O coeficiente do y é o p de x. O coeficiente do y é aqui, né? O menos 3. Então, p de x é menos 3. Tá certo? F de x é o que está no segundo membro. Então, f de x é 0. Porque o que está no segundo membro é aqui o 0, Anderson. Tá certo? Então, é isso. Então, vamos prosseguir. Ó. A solução, ó, lembra que eu lhe falei? A solução é assim, é y igual a e elevado a menos integral de px dx, aí vezes o c, né? Mais a integral do f de x vezes e elevado a px, integral, né? Px dx. Aí, esse dx é dessa integral aqui, né? Pequena. E dessa integral maior é esse outro dx. É isso que a gente vai resolver. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro achar, né? Como p de x é igual a menos 3, olha só, é assim que eu vou fazer. Ó.
Isso implica que a integral de p de x, ó, que eu preciso achar, ó, porque ela aparece tanto aqui quanto aqui, né? Ó, então, vou logo achar a integral e daí só substituir, né? Ó, isso é igual a integral de menos 3 dx. A integral da constante, você repete a constante e integra só o que ficar, né? Ó, então, isso aqui vai dar menos 3x. Aí, como eu resolvi essa integral, eu vou colocar menos 3x mais a constante? Claro que não, porque a constante, ó, todas elas estão aglutinadas aqui. Perfeito? Então, você não precisa fazer isso. Então, dá só o menos 3x. Agora, vamos a outra integral. F de x é igual a zero. Então, eu vou ter que a integral de f de x é elevado à integral de px dx, né? Ó, que é essa outra integral aqui, grandona, que eu preciso resolver, né? Ó, dx é igual à integral de 0 dx, integral de 0, eu vou chamar de constante k. E vamos ver como é que isso se apresenta para a nossa solução. Tá certo? Bom, na verdade, eu nem precisava colocar, porque isso aqui vai dar constante, né? Constante mais constante é constante. Então, né, eu vou só, né, fazer isso. Agora sim, ó, como eu já resolvi as integrais, eu vou colocar aqui, ó, y é igual, né, ó, aí, ó, tô só repetindo aqui, né, ó, siga o que eu tô repetindo, olha, exponencial e elevado a menos a integral de p de x, tá aqui, ó, a integral de p de x é esse aqui, né, ó, é menos 3x, então menos 3x, tá certo? Aí vezes, aí tem uma constante, opa, é o c, né, me perdoe, a constante c, que está aqui destacada, aí mais a integral f de x. A integral f de x é essa que nós fizemos aqui, né, ó, e deu o k, né, ó, mais o k, tá certo? Vou chamar aqui de C1, só para eu usar o C no final, né, ó. Então, aqui vai ser C1, tá certo? Aí vai dar, isso implica que o y é igual a E elevado a 3x, aí vezes C1 mais K, aí eu posso chamar de C, né? Ó, como a ordem dos fatores não altera o produto, posso colocar o C aqui na frente. C é elevado a 3x e essa é a nossa solução. Tá certo? Em vez de fazer como foi recomendado no slide anterior, multiplicar e tal, você vai direto na solução, só substitui e já acha, sem problema, sem atropelo nenhum. Você resolve primeiro essa integral, que é simples, que você vai usar aqui e aqui, né? Ó. Aí depois resolve essa integral grande aqui, né? Ó. Tá certo? Depois resolve essa integral grande aqui, né? Ó. Tá ok? Daí, reescreve direitinho, né? Ó, e você fica com a solução final. Essa é a solução geral, né? Claro. Por que é a solução geral? Porque na solução geral aparece a constante. Porque eu não sei qual é a constante que multiplica aí. Tá certo? Como eu não sei, eu chamo de C. O C podia ser qualquer coisa. Tá certo? Agora, se ele coloca uma condição inicial aqui, ó, tá certo? Para esse problema se tornar um problema de valor inicial, aí sim, aí eu consigo achar o C e eu vou apresentar com o valor que for o C exatamente. Aí eu não vou ter já mais uma solução geral. Eu vou ter uma solução específica para o problema. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá? Opa! A continuação é a resolução feita daquela forma, seguindo aqueles passos, né? Então, vamos lá. O p de x é menos 3, né? Então, a E é integral de menos 3 dx é menos 3 dx. Aí você multiplica tudo aqui, ó, por E menos 3 dx, tá certo? Aí você fica sabendo que isso aqui é o produto de E menos 3 dx vezes y, tá certo? Olha aí. E é igual a zero, porque 0 vezes isso é zero. Aí ela virou separável, integra dos dois lados, tá ok? Aí quando você integrar desse lado, a integral cancela a derivada e fica isso aqui igual a uma constante, né? Porque a integral de zero é constante, né? Porque a derivada da constante aqui é zero. Aí você passa o y, o e menos 3x, né, para o segundo membro, ou então multiplica todo mundo por e menos 3 mais 3x, e temos aquele resultado que a gente achou. Tá certo? Tá aqui o resultado. Ok? Bom, isso aqui é uma equação diferencial linear, mas é um tipo especial. Qual é o tipo especial? Pelo seguinte, ó. Aqui um outro exemplo antes, depois a gente fala, então, do tipo especial que ela é. Então, vamos ao outro exemplo, né?
Nesse exemplo, ó, o processo é o mesmo, né? O que a gente quer? A nossa solução é essa aqui, é y igual, vou resolver do meu jeito primeiro, tá certo? Px dx, aí vezes c, mais a integral de fx, vezes e elevado à integral px dx, tá certo? O que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é o nosso p e esse aqui é o nosso f. Então, eu tenho o seguinte, que o p de x é igual a menos 3 como antes. Então, não vou nem repetir, já vou colocar aqui, ó, que a integral de p de x dx, né? Vou colocar o resultado que eu achei anteriormente, foi menos 3x. Eu vou colocar direto. Claro que eu podia fazer todo o processo de antes, mas como eu já fiz, eu não vou repetir. Agora, o f de x não é 0, agora o f de x é 6. Então, aquela integral, que é esta aqui, né? Esta integral de fx vezes e elevado à integral px dx, ficou assim, ó. Integral, o f de x, ó, é esse aqui, que é 6. 6 vezes e elevado ao integral. E elevado à integral px dx, deu 3x, então ficou a integral. Vou colocar logo o menos 3 aqui fora e o x aqui dentro, assim, né? Ó. Tá certo? Dx. Tá ok? Tá? Então ficou assim, ó. Integral, aí vai dar 6, não é? Ó. E elevado a menos 3 sobre 2, x ao quadrado. Tá certo? Então ficou assim, ó. Tá certo? Integral disso, né? Integral dx. Tá ok? Integral dx, tá certo? Temos um problema que não dá para fazer essa integral, né? Temos um problema, não dá para fazer essa integral. Perfeito? Né? Deixa eu só ver aqui como é que ele fez aqui no slide, rapidinho. Opa, eu que fiz errado, né? Eu estou fazendo errado, me perdoe, eu que me equivoquei. Eu é que me equivoquei. Não tem mais integral, eu já resolvi a integral, me perdoe. Não tem mais a integral, eu já resolvi a integral. É só o menos 3x aí, né? Não tem mais a integral. Eu já resolvi a integral, tá certo? Aqui, ó, é menos 3x, eu já resolvi a integral. Então, a integral que eu tenho que resolver é essa aqui, vai ser 6 vezes a integral de E menos 3x dx, perfeito? Bom, essa integral é simples, vai ficar 6 sobre menos 3 é elevado a menos 3x. Mas por que, professor? Lembre aí, ó. Isso aqui é exponencial. A derivada da exponencial é sempre ela mesma vezes a derivada de menos 3x, não é? Porque aqui é uma função composta, não é? Então, integral é o processo inverso. Bom, como parte do processo é repetir, a integral da exponencial repete. Aí, em vez de multiplicar pela derivada, divide pela derivada, né? Porque na derivada, você multiplica pela derivada do expoente. Mas na integral, não. Você divide pela integral do expoente. Então, você obteve aqui, ó, igual, tá certo? Igual a, cadê? Tá aqui. Menos 2 é elevado a menos 3x. É isso. Tá certo? Agora é só substituir aqui, né? Ó. Então, vai dar y é igual. Isso implica que y é igual. Então, vamos lá. É elevado a menos. Isso aqui também a gente fez agora há pouco e deu 3x, né? Ó, porque é o menos daqui com o menos daqui, né? Ó. Menos com menos mais é elevado a 3x. Vezes. Aí a constante. Tá certo? Aí, aqui mais com menos. Por que mais com menos? Porque essa integral nós resolvemos e deu menos 2 é menos 3x. Está aqui ela, né? Nós resolvemos e deu menos, não. Vai ficar menos 2 é elevado a menos 3x. Pronto. Tá certo? Então, nós encontramos a nossa solução. Tá certo? Nós encontramos a nossa solução, então vamos lá, né? Vamos continuar. Tá certo? Agora, o seguinte, eu tenho a exponencial multiplicando parênteses. Aí você multiplica. Y igual a C vezes E elevado a 3x. Menos 2 vezes. Aí multiplica esse por esse. Produto de potência de mesma base, né? Repete a base e somos expoentes. 3x menos 3x é 0.
E elevado a zero é 1. Então, a solução fica assim mesmo, né? Porque 1 vezes 2 é 2. Então, a solução é essa. Tá certo? Você me perdoe o lapso aqui, ó, porque eu não tinha mais integral. Né? Quando eu integrei p de x, está aqui, ó, a integral de p de x é menos 3x, a integral todinha. E eu queria integrar de novo, olha que besteira. Tá certo? A integral de p de x é menos 3x. Pronto, aí o processo foi esse. Tá ok? Agora vamos ver a mesma solução pelo outro processo. Tá certo? Então vamos lá. Qual é o outro processo? Multiplicar todo mundo pelo fator integrante, ou seja, por isso aqui, ó, por e elevado a menos 3x, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Tá aí, ó, novamente como antes, aí, ó, integral da exponencial de menos 3x elevado a menos 3x. Aí pega esse aqui que é o fator integrante e multiplica aí por todo mundo, né? Ó. Tá aqui, né? Ó. Aí lembra que isso aqui é o produto de e menos 3x vezes y. E esse aqui é esse mesmo, né? Ele não muda. Tá certo? Então, é a derivada, ó, de e menos 3x vezes y, né? Ó. Integra aqui dá ele mesmo, e menos 3x vezes y, e quando integrar aqui dá menos 2e vezes isso, né? Ó. Tá certo? Vezes a constante, né? Ó. Aí, quando você resolve, faz todo o processo, aí você encontra aquela solução que nós encontramos, né? Ó. Tá certo? A mesma solução. Como a ordem das parcelas não altera a soma, ele colocou menos 2 na frente. Nós colocamos o menos 2 no final. Acho que fica melhor. Tá certo? Então, é indiferente, tá certo? Agora sim, agora que vem aquele comentário, né? Que é a nossa observação. A nossa observação é a seguinte. Toda vez que você tem assim, ó, você consegue pegar dy dx e igualar a uma função só na variável y, né? Como aqui, né? Tá certo? Y é a função que eu estou procurando, né? Quando você consegue achar aqui uma função só na variável y, né? Não na variável x, só na variável y, esse tipo de equação é chamada de autônoma. Por que autônoma? Porque não depende da variável independente, perfeito? Depende só da função que você está procurando, que é a variável y, né? Que agora aqui está sendo tratada como variável. Tá certo? Essa equação é chamada de autônoma. Tá certo? Aí tá aqui, ó. Olha só, se eu pegar aqui, vai ficar dy dx igual a 6 mais 3y. Ó, isso aqui, ó, é uma função, ó, só na variável y. Como isso aqui é uma função só na variável y, essa equação aqui, ó, é uma equação autônoma. Perfeito? Deixa eu apagar aqui. Cadê? Deixa eu apagar aqui, rapaz. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Opa. É uma equação autônoma, tá certo? Aqui ele fala de uma maneira diferente, mas eu acho que esse jeito que eu falei é mais simples, tá certo? Ele fala assim, que ela é autônoma quando os coeficientes aqui e aqui, né, ó, são constantes, que é o equivalente ao que eu falei, perfeito? Aí vamos lá, tá aqui, ó, né? Exatamente isso, né, que a gente escreveu, tá ok? Menos 2 é um ponto crítico. Por quê? Ó? Quando você tirou lá, você fez assim, ó. Vou colocar sempre do jeito que a gente colocou, que você vai ver que vai dar a mesma coisa. dy dx igual a 6 mais 3y, aí você teve o seguinte, que f de y é igual a 6 mais 3y, tá certo? Ache o zero dessa função. O que é o zero? Fy é igual a zero. Então, vai ficar 6 mais 3y é igual a zero. Então, você vai ter que y é menos 2. Menos 2 é um ponto crítico dessa função. Por que é um ponto crítico? Porque é o que faz a derivada ser igual a zero, né? Porque quando isso aqui é zero, a derivada é zero. Então, todo ponto que faz a derivada ser igual a zero é chamado de ponto crítico, que é o caso aqui do menos 2, tá certo? E esse ponto crítico é um ponto que é chamado de instável da equação autônoma, né? Na verdade, ele é chamado também de ponto de equilíbrio, né? Tá certo? Por quê? Olha só, vamos olhar para as soluções dessa equação que está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir o arquivo lá onde está isso. E que eu coloquei um. Poxa, não foi aqui. Então, aqui não está. Foi no outro arquivo, né? Então, vamos continuar aqui mesmo. Não tem jeito não, tá?
Porque eu queria lhe mostrar, de uma maneira melhor do que é mostrada aqui, justamente os gráficos das soluções, né? As soluções são assim, ó, tá certo? Aqui é a origem do sistema, o zero, né? Lá no menos 2, né? Por que no menos 2? Porque a nossa solução foi assim, foi y igual a menos 2 mais c vezes e elevado a menos 3x. Você sabe que a equação da exponencial é sempre assim, né? Como está aqui, ó. Vamos pegar só essa linha azul aqui, ó. Ela é sempre assim subindo, né? Nesse caso, ó, quando o x é zero, né? Então, eu tenho que a imagem aqui é zero, né? Porque aqui aqui eu estou olhando o caso em que o c é menos 2, ó, dá essa linha aqui, ó. Aqui é quando o c é menos 2, tá certo? Aqui é quando o c é 1 e etc, tá certo? Agora, quando o c é zero, isso aqui desaparece e a função fica y igual a menos 2. Aí fica essa linha aqui, ó, né? Fica reta passando no menos 2, que é justamente a função de equilíbrio. Perfeito? Tá ok? Que ele diz aqui. É isso, né? Esse aqui é o gráfico de fase. O que é o gráfico de fase? É o gráfico de todas as funções conforme você muda o valor do C. Tá certo? Da família de funções que é a solução, tá? Esse é o gráfico de fase. Tá ok? Vamos olhar para esse aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui também agora, né? Ó. Vamos lá para esse exemplo, tá certo? Vamos lá para esse exemplo. Vamos resolver. Então, veja que ele não está naquele formato que a gente quer. Tá ok? Então, se eu pensar que o x não é zero, ó, para x diferente de zero, eu posso pensar assim, ó, dy dx menos 4 sobre xy igual a x à quinta vezes e elevado a x. Você percebe o que eu fiz? O que eu fiz foi o seguinte, ó, foi simplesmente isso aqui, ó. Eu peguei e multipliquei todo mundo por 1 sobre x. Né? Por isso que eu quis que o x não fosse zero. Aí, quando eu multipliquei por 1 sobre x vezes x, cancela, dá 1. Fica só isso aqui. 1 sobre x menos 4y fica menos 4y sobre x. Só que, como é um produto, eu posso escrever dessa forma. Você já vai entender por quê. Aqui também, ó. Aqui eu dividi, né, por x, porque 1 sobre x ficou isso aqui dividido por x. X a sexta dividido por x é x a quinta. Perfeito? Mas para tudo isso funcionar, o zero não pode estar no domínio da função, né? E é isso que eu vou dizer no final, que senão não vai funcionar, né? Tá certo? Agora sim, ela virou linear de primeira ordem. O que é que eu tenho? Eu tenho que o p de x agora, ó, é este aqui, né? Olha só. Menos 4 sobre x. Tá ok? E o f de x, que é o que está no segundo membro, é x à quinta vezes e elevado a x. Né? Daqui, ó, lembra que a solução que eu quero, eu vou escrever aqui, eu quero que o y seja igual a e elevado a menos integral de p de x dx, c mais integral de f de x vezes e elevado à integral de p de x dx. A minha solução é essa. Então, ó, vou resolver primeiro essa integral e depois vou resolver essa outra. Então, primeiro é mais simples. A integral do p de x é a integral... Ó, eu já vou colocar a constante aqui fora. Menos 4 integral de 1 sobre x dx. É claro que tinha que ser a integral de menos 4 sobre x. Como o menos 4 é constante, eu tiro da integral. Menos 4 vezes 1 continua menos 4 sobre x. Mas qual a vantagem? Isso aqui é menos 4 ln do módulo de x. Perfeito? Ou, se você preferir, isso aqui é ln do módulo de x elevado a menos 4. Como menos 4 vai fazer com que o x tenha sempre resultado positivo, isso é o ln de x elevado a menos 4. Pronto. Fica melhor assim, sem o módulo, né? Porque como o expoente é par, o resultado já vai ser positivo, então não preciso do módulo. Tá certo? Vamos ver nessa outra aqui, ó. Aqui, ó, já é a outra integral. Isso aqui vai servir para outra integral, que é f de x vezes, né? Ó, só acompanha aqui, ó. Só acompanha aqui, né? Ó. Tá certo? F de x é elevado à integral de p de x dx. Vamos ver se a gente não comete o mesmo equívoco de antes, né? Ó. A integral
Quem é f de x? X elevado a 5 vezes E elevado a x. Vezes. Tá certo? E elevado, então vai ficar E elevado a x elevado a menos 4 dx. Por quê? É a integral de p de x dx. A integral de p de x é essa e deu ln, né? Desculpe, ln de x elevado a menos 4, tá? Deixa eu apagar e escrever isso direito, que eu acho que é melhor, né? Vamos escrever direito, né? Tá certo? Vamos escrever direito isso. Então, é elevado ao ln de x elevado a menos 4 dx, tá certo? Aí vamos seguir, né? Bom, ainda devagarinho. Então, fica integral. Não vou integrar ainda, porque eu vou resolver aqui, ó, que eu posso cancelar isso com esse, né? Então, vai dar x elevado a quinta vezes E elevado a x vezes x elevado a menos 4 dx. Tá certo? Então, isso aqui vai dar igual. Aí eu vou resolver esse aqui, ó. Né? Não vou integrar ainda não, porque eu posso multiplicar esse por esse. Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 5 menos 4 é 1, então fica só o x. É elevado a x dx. Isso aqui, ó, você resolve por partes, né? Você fala que o u é igual a x e o dv é igual a e elevado a x dx. O u você deriva, então vai dar du igual a dx, e o v você integra, o dv você integra, que a integral de dv é v, e a integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo. E aqui, ó, a solução é u vezes v menos integral de v du, né? Eu estou só escrevendo para você lembrar a integração por parte. U vezes v, x vezes e elevado a x. Menos integral de v du. V está aqui, ó, e o du está aqui. Então, vai ficar E elevado a x dx. Tá certo? Vou apagar aqui o rascunho aqui que eu fiz para fazer a integração por partes, essa parte aqui, né? Então, vamos apagar, né? Que só serviu para a gente achar a integral rapidinho aí, né? A gente fez por partes direitinho, tá certo? Aí vai ficar assim agora, né? Olha aqui, então isso aqui deu, né? Igual a x, né? É elevado a x. Aqui não tem o dx, não. Opa, aqui faltou a integral, né? É elevado a x, a integral de elevado a x dx é elevado a x. Professor, é a constante? É como eu lhe disse. As constantes estão todas aglutinadas aqui. Isso aqui é só o que nós precisamos fazer para resolver a equação. Tá certo? Então, ó, resolvi as duas integrais. Agora eu vou substituir aqui, né? Tá certo? Vou apagar aqui desse lado para colocar a solução aqui em cima, para não ter que apagar essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vou apagar aqui, né? Já tenho tudo. Ali eu não vou apagar o rascunho ali da solução, que eu já sei o que eu tenho que escrever, né? Opa, acabei apagando, né? Mas tem a parte mais importante que está aqui. Então, vai ficar assim, né? Y igual a E elevado, tá aqui, ó, menos integral de p de x dx, né? Ó. Então, ó, em vez de pegar esse, eu vou pegar esse aqui, tá? Tá certo? Porque vai ficar menos com menos mais, né? Vai ficar 4 ln do módulo de x. Por quê? Era só para cancelar o sinal aqui do 4. Pode pegar esse ou esse? Claro que pode. Tu vai ter que elevar o menos para cá. Vai ficar a mesma coisa. Vai multiplicar aqui, vai ficar elevado a menos 1, né? Então, não tem problema. Mas aqui já vai direto, né? Tá certo? Aí, abre parêntese, tá aqui. C mais... Agora, essa integral aqui, né? Ó, que é essa enorme aqui que nós fizemos e deu x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Pronto, é isso. Tá certo? Agora eu vou dar só uma arrumada na solução, para a solução ficar bem apresentável. Você já viu como é que nós fizemos aqui as duas integrais, não é? Então, agora eu vou apagar tudo isso, tá certo? Eu já não preciso mais. Veja bem, ó, pagando direitinho. Agora eu só vou fazer as continhas. Ela já está resolvida. Aquilo lá já é a solução. Eu só vou
escrever a solução de uma forma melhor, né? Vou resolver as continhas e tal, para que ela fique o mais simples possível, né? Só para isso, para que ela fique o mais simples possível. Vamos lá? Então vai ficar y igual. Aqui eu posso escrever assim, ó, e elevado, como é logaritmo, ln do módulo de x elevado a 4. Entendeu agora por que eu coloquei aquela parte com menos aqui? Porque com menos que já tinha, menos e menos mais, né? Aí aqui repete, né? C mais x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Tá certo? Aí eu vou cancelar isso com esse. Não vou mais colocar o módulo, porque está elevado a 4. Como o expoente é par, isso já me garante o resultado positivo, não é? Vai ficar C mais x vezes e elevado a x menos e elevado a x. Né? E agora, para encerrar, né, vou até colocar aqui do lado, para ficar mais aqui no meio da tela. Isso aqui é C vezes x à quarta, tá certo? Mais x à quinta é elevado a x, menos x à quarta é elevado a x. Pronto. E essa aqui é a nossa solução. Tá certo? Então, ó, você pode fazer do jeito que o slide está mostrando, ou você pode fazer assim como eu estou lhe dizendo, resolvendo as integrais separadas e colocando já lá no esquema da solução. Tá certo? Bom, agora eu vou apagar aqui, né? Tá certo? Olha só. Aqui, organizando, né? Tá ok? Tá, olha só. O P de x, o F de x, direitinho, né? De 0 a infinito, né? Por que de 0 a infinito? Mas por que ele colocou de 0 a infinito sem incluir o zero? Não pode incluir o zero porque a gente não quer que o x seja zero, porque a gente precisa dividir. De 0 a infinito, porque a integral disso aqui, ó, é logaritmo. Perfeito? E só tem logaritmo de números positivos, né? Tá ok? Isso é para não dar problema na nossa solução, né? Aí daí a gente procede cada coisa direitinho, né? Olha aí. Tá certo? Ali é o produto, como a gente sabe, né? De x elevado a menos 4, que é elevado a ln e tal, né? Faz tudo direitinho. Aqui, ó, na nossa solução, a gente não está resolvendo o preto, a gente está resolvendo assim, ó. De menos infinito até zero, aí união com zero até infinito. A gente está tirando só o zero, só o zero. Por que a gente está tirando só o zero? Porque para nós só não precisa ser o zero, porque o resto pode ser qualquer coisa, né? Porque apesar de aparecer módulo, está elevado a expoente par. Como está elevado a expoente par, então isso aqui, ó, é o intervalo máximo das soluções, né? Ó. Veja que o que ele está fazendo aqui, ó, está só incluindo dentro, né? Ó. Então esse aqui é melhor, ele é bem mais amplo, tá ok? Nós fizemos para o maior. Olha aí a solução, exatamente como nós escrevemos, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Então você vê que as ideias são simples. É como eu lhe disse. Você só precisa saber integrar e derivar direitinho. Se você sabe integrar e derivar direitinho, isso aqui vai que é uma beleza sem nenhum problema. Perfeito? Então é isso. Aqui de novo, nós precisamos organizar. De novo, eu quero que x ao quadrado menos 9 seja diferente de zero, porque eu vou dividir todo mundo por isso. Ou seja, aqui eu vou ter, ó, que o x tem que ser diferente de 3 e o x tem que ser diferente de menos 3. Tá certo? Porque é assim que x ao quadrado menos 9 dá zero. Eu não quero que dê zero. Tá ok? Fazendo isso, ó, dividindo todo mundo por x ao quadrado menos 9, vai ficar dy sobre dx. Tá ok? dy sobre dx. Mas aqui eu vou separar ó, a função em x, né? Só para ficar o P bem explícito, né? X vezes. Então, isso aqui divide tudo. Mas é a mesma coisa que está assim, ó, igual a zero. Tá certo? Aqui, ó, eu não vou fazer do modo que eu faço. Eu vou deixar para que você faça em casa. Nós vamos só acompanhar a forma como foi feita pelo slide. Ó, como é que você faz isso aqui? Aqui tem duas maneiras. Você pode fazer proporções parciais ou pode fazer essa integral aí, ó. Deixa eu fazer só essa integral. X sobre x ao quadrado menos 9 dx. Você pode fazer por substituição. Você fala que o é x ao quadrado menos 9, aí o du é igual a 2x dx. Isso quer dizer que du sobre 2 é igual a x dx.
Aí você substitui aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, vai ficar integral de 1, vou só organizar para fazer a substituição, de x ao quadrado menos 9 vezes x dx. Aí eu vou substituir agora, olha aí. 1 sobre u. Por quê? X ao quadrado menos 9 eu estou chamando de u aqui, né? Ó. E o x dx, que é esse final aqui, né? Ó, é du sobre 2. Como 2 é constante, isso fica meio integral de 1 sobre u du. Então, isso aqui vai ficar ln, meio, né? Meio, desculpe, meio. ln do módulo de u mais a constante. Ou seja, é meio ln do módulo de u. Não quero solução com u. Então, é x ao quadrado menos 9 mais a constante. Aqui eu coloquei a constante porque eu estou resolvendo só isso. Eu não estou resolvendo a equação. Quando eu for resolver a equação, aí eu não vou acrescentar a constante, não. Tá certo? Tá ok? Quando eu for fazer aqui o p de x, ó, igual a x sobre x ao quadrado menos 9, aí que eu for integrar, tá certo? O px, aí na solução eu só vou colocar o seguinte, ó. Meio ln do módulo de x ao quadrado menos 9, que é só isso que eu vou usar, tá certo? Aí eu vou fazer o f de x igual a zero, aí vou resolver a outra integral, aí vou descobrir que quando eu resolver a outra integral, ela vai dar constante. Perfeito? Porque está multiplicando por zero. Então, eu quero que você faça daquele jeito que a gente faz e aqui a gente vai acompanhar só o que está no slide, tá bom? Aí eu quero que você faça isso. Faça lá, tá? Aí, vamos lá. Então, organizou, como a gente já sabia, né? Aí, o P de x é esse, né? Ela é contínua nesses 3 intervalos, né? Tá ok? Né? Ou seja, escrever isso aqui, ó, é fazer aquilo que eu fiz, né? O x tem que ser diferente de menos 3 e o x tem que ser diferente de 3. Só isso, ó. Veja que os únicos valores reais que não estão sendo incluídos aqui, ó, é o menos 3 e o 3. Perfeito? São os únicos valores que não estão sendo incluídos. Exatamente o que nós fizemos. Tá ok? Aí tá aí, ó. Aí foi feito tudo direitinho, né? Ó. Então, aqui, ó, ele colocou aquela integral deu meio, aí quando substituiu, né, ó, colocou o meio para cá para cima, né, ó, e ficou assim, ó, igual a e elevado a ln do módulo de x ao quadrado menos 9 elevado a meio. Como só tem raiz quadrada de número positivo, né, ó, tá certo? Cancela esse com esse e ficou isso aqui elevado a meio. Então, ficou raiz quadrada disso. Pela obrigatoriedade disso aqui ser maior que zero, né? Aí você vai ter x ao quadrado menos 9 tem que ser maior ou igual a zero. Quando fizer isso, ó, aí exclui isso aqui, ó. Fica só essa parte e essa parte. Perfeito? É só você resolver que você vai ver isso. Tá? Aí vamos lá, seguindo o que está sendo feito. Aí a derivada da exponencial vezes a integral, né? Ó, aqui, ó, elevada a integral, e do outro lado zero. Quando integrar dos dois lados, do outro lado vai dar constante, né? Ó. Aí vai ficar assim, né? Ó. Aí o y é c sobre a raiz. Aí você vai ver que fazendo daquele jeito que eu lhe falei, dá o mesmo resultado, é só você fazer. Tá certo? Então, você pode fazer deste modo, que foi feito aqui, ou fazer do outro modo, né? Eu deixo que você faça do outro modo como tarefa para casa. Tá ok? E vamos continuar. Aí tem mais essa outra aqui, né? De novo, eu vou deixar para você fazer o outro modo, não é? E depois, aqui já é um problema de valor de contorno. Aqui a gente vai ter que achar a constante. Ó. Então, aqui ó, a gente vai fazer do modo que o slide faz. E aquele outro modo, substituindo na solução final, você faz em casa, para treinar também, para saber fazer das duas maneiras. Porque, de repente, a maneira que a gente faz apresentando a solução direto pode ficar mais fácil. Mas pode ser que fique mais complicada. E essa maneira pode ser que seja mais fácil. Essa que eu vou apresentar, que é a que está no slide, né? Aí, o P de x é 1, que é o coeficiente aqui do y, e o f de x é esse aqui, né? É o x. Tá certo? Tá ok? E aqui, ó, não há restrição do x. Por isso, ó, que é de menos infinita a mais infinita. Ou seja, você pode resolver em toda a reta. Tá ok? Então, vamos fazer a primeira integral, né? Ó, que é para achar o fator integrante, que é e elevado a x, porque é elevado a 1 dx, porque o p de x é 1, né? Ó, 1 dx. Então, vai dar elevado a x. Aí você multiplica aqui todo mundo para elevado a x. Vai ficar e elevado a x dy dx, mais e elevado a x y igual a x e elevado a x. Aí você vai resolver por partes de novo, né? Aí, quando você fez isso, aí você encontrou a derivada aqui, né?
Na verdade, você nem multiplicar, né? Você já vai direto. Vai ficar sempre a derivada desse vezes o y, né? Que está aqui. Tá certo? Aí você integra dos dois lados. Quando integrar desse lado, esse aqui fica esse. E isso aqui é por parte, cuja integral é x elevado a x menos e elevado a x. Mais a constante, mas aqui a gente coloca, né? Nesse jeito aqui a gente coloca. Do meu jeito é que a gente não coloca, daquele outro jeito, né? Tá certo? Aí esse aqui passa dividindo, né? Vai cancelar aqui, né? Aí vai ficar y igual a x menos 1 mais c sobre e elevado a x. Porque, na verdade, esse meu cancelamento foi dividir todo mundo por e elevado a x, tá certo? Aí ficou assim, né? Exatamente como a gente queria, né? Só que a gente vai ter que fazer o problema de valor de contorno, né? Que a imagem do zero é 4. Então, eu tenho que achar o c de tal maneira que a imagem do zero dê 4, né? Então, a gente não vai ter, nesse exemplo, a solução geral. Nesse exemplo, a gente vai ter a solução particular, tá certo? Tá ok? Então, aqui, ó, tá. Esse é o x e esse aqui é o y, né? Então, é só substituir aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. É y, então é 0. 0 não, 4, né? O x aqui é 0. Perdoe aí o lápis. Então, o x aqui é 0. Então, vai dar 4 igual ao x. Então, o x é 0. 0. Aí, menos 1 mais c vezes e elevado a menos 0. Então, vai dar 4 igual a menos 1 mais c. Isso quer dizer que o c é 5. Então, a solução vai ficar assim, ó, y igual a x menos 1 mais 5, que é o c, né? Ó, tá aqui o c, né? 5 é elevado a menos x. Então, aqui eu não tenho uma solução geral, né? Ó, isso aqui, ó, é uma solução particular. Por que particular? Porque é uma solução específica para este caso, onde a imagem do zero tem que ser exatamente 4. Tá certo? É o que é chamado de problema de valor inicial. Por que inicial? Porque o x é igual a 0. Tá certo? Né? Que é onde é a origem do sistema. Tá ok? Então, a solução é essa. Tá? Deixa eu apagar aqui o que nós fizemos. E deixar aqui, ó. Encontramos que o C é 5, né? Tá ok? E o X, ó, você pode colocar assim, né? Ou dizer simplesmente que o X pode ser qualquer real. De uma das duas maneiras está correto. Tá ok? E esse é o gráfico de fase, né? Ó, quando você... Esse é o gráfico de fase dessa solução aqui, ó, da solução geral. Tá certo? A solução quando C é igual a 5, né, ó, é só uma delas, né, ó, que é justamente essa que eu vou marcar aqui de vermelho. Ó. Essa é a solução quando C é igual a 5, né? Ó. Então, ó, tu tem aqui as infinitas soluções, né? Ó, tá certo? Mas a solução que está sendo pedido, né, que é o PVI, é quando C é igual a 5, essa que eu marquei aí. Ok? E, colegas, é isso por hoje, né? A gente falou aí das equações diferenciais de primeira ordem, né? Ó. Então, você resolve sempre, né, de uma das duas maneiras, do primeiro método e o segundo método. Tá certo? Né? Aí que você tem aqui, ó, dy dx mais px, né, ó, e y, né, igual a f de x. No primeiro método, você faz assim, ó. Você começa pela derivada, né, ó, de e elevado a exponencial px dx, y, igual a e elevado a integral de px dx f de x, aí daí integra dos dois lados e procede. Ou, pelo jeito que eu lhe falo, que o posterior é isso aqui, né? Direto. É elevado a menos integral de px dx, né? Ó, já é achando direto a solução, né? Ó, c mais a integral de f de x é elevado à integral px dx dx. Então, ó, desse método você já vai direto na solução geral, desse outro não, você vai primeiro resolver, né, ó, as integrais, né, direitinho, né, tá certo? E também chegar na solução, tá certo? Né, você pode fazer de uma maneira ou de outra, você é quem sabe, tá ok? Então, colegas, por hoje é isso, né? E vamos
nos encontrar na próxima aula. Até lá!